Pegue aí a tua Bíblia e procure o Evangelho de Mateus no capítulo 2 e o versículo 19, no nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 19, quem encontrou, diga amém. Diz assim: morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos, por divina revelação, foi para as regiões da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Então fecha os teus olhos aí, coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, preste o máximo de atenção, não converse de maneira nenhuma. O Senhor seria chamado de Nazareno. Nós falamos aqui sobre o nascimento do Senhor. Ele nasceu em Belém de Judá, mas por causa da perseguição de Herodes, o seu pai, José, foi ministrado pelo anjo que deveria fugir dali. E eles saíram para o Egito. E com o tempo, com a morte de Herodes, ele é mais uma vez chamado a atenção agora para voltar para Israel. E quando ele chega em Israel, o seu desejo era voltar para a Judéia, para Belém, mas por uma revelação, ele não vai para a Judéia, ele vai para a Galiléia, para uma cidade chamada Nazaré, em hebraico, verdejante, localizada a oeste do mar da Galiléia. E o que isso é importante? Que era o lugar mais impróprio para o Messias morar, ou então qualquer pessoa ilustre morar. Era como se fosse em Fortaleza. A pessoa iria morar em um dos piores bairros, mas foi ali onde Deus escolheu para ele morar, em Nazaré. Amados, ele viveu ali toda a sua vida, até os 30 anos de idade, ele viveu em Nazaré. Só saiu dali após 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão, é levado a ser tentado no deserto, e dali ele vai morar em Cafarnaum. Procure aí, Evangelho de Mateus no capítulo 4. Seria o lugar impróprio para a residência do Messias, ou alguém ilustre. Capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então ele sai, depois de 30 anos de idade, ele sai de Nazaré para morar em Cafarnaum, que também não era uma cidade ilustre. A cidade ilustre para se morar, onde moravam as maiores autoridades, os religiosos da época, as pessoas de posse em Israel, era Jerusalém. Mas não foi designado assim. Deus não escolheu dessa forma. Ele deveria morar na Galiléia, a Galiléia dos gentios. E eles escrevem a Galiléia dos gentios também de uma forma depreciativa. Os gentios seriam pessoas que não obedeciam ao Senhor, que não eram pessoas de bem. É como uma pessoa morar no bairro onde o índice de criminalidade é alto, o tráfico de drogas, a prostituição. Ah, pastor, é o pior bairro de Fortaleza. Quem vai querer morar ali? O Messias, ele foi chamado para ali. Por quê? Porque ali havia trevas, e ele levou a luz naquele lugar. Vamos até o livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreveu essa profecia pelo menos 700 anos antes de Jesus nascer. Ele vai falar dessa profecia. O mais interessante é que o profeta, antes mesmo de Jesus nascer, ele fala que a sua mãe seria virgem, até falamos aqui, e fala onde ele deveria morar, onde iria morar o Messias. Capítulo 9, livro do profeta Isaías, versículo 1, quem encontrou? Ele diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Eles falavam assim no sentido depreciativo mesmo. Ali não moravam apenas judeus, ali moravam pessoas de diversas nações, que muitos ali nem respeitavam ao Senhor. E o versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Foi naquele lugar onde ele foi viver, a Galiléia dos gentios, um lugar onde havia trevas. O que significa isso? Que ali, amados, não era para morar uma pessoa nobre, não era para morar uma pessoa de bem, quanto mais o próprio Messias. E a Bíblia diz que ele deveria ser chamado Nazareno. Nazareno no hebraico, desprezível, desprezado. A palavra Nazareno significa exatamente isso: desprezível e desprezado. Ele moraria naquele lugar que ninguém dava nada, ninguém queria nem passar por ali. Vamos até os Salmos 22, o versículo 6. Salmos 22, ele foi escrito por Davi. É um salmos messiânico, que fala 27 sofrimentos do Messias. Salmos 22, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Ele era o Nazareno, o desprezado, o desprezível. Voltando para o profeta Isaías, agora no capítulo 53, mais uma profecia sobre o Messias.
que seria desprezado, sim. Ele moraria numa terra seca, numa terra desprezada. Profeta Isaías capítulo 53, vamos ler a partir do versículo 2. Quem encontrou? Diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta também diz como ele viveria, onde ele moraria e como ele viveria. Seria desprezado. Aparentemente, nada alguém ia ver nele que chamasse a atenção, mas as suas palavras eram palavras fortes. As suas atitudes demonstravam que ele era o Filho de Deus. Mas ele vinha de Nazaré, ele era conhecido como Nazareno, desprezado, desprezível. E o mais interessante, voltando para os evangelhos, em um diálogo entre os primeiros seguidores do Senhor, que eram discípulos de João, João mostra para eles quem seria o Cordeiro de Deus. Então eles começam a seguir ao Senhor. Então Filipe, ele chega para o seu amigo Natanael e fala para ele: olha, nós achamos aquele que buscamos há tantos anos, aquele de quem Moisés escreveu, nós achamos ele. Ele é Jesus, o Nazareno, mora em Nazaré. E o que o Natanael vai responder para ele? Será que de Nazaré vem alguém importante? Vamos ver aqui, Evangelho de João, no capítulo 1. Os propósitos de Deus, eles são bem diferentes dos nossos. É o mistério do Senhor. Como o Messias, a pessoa mais ilustre, mais importante que já pisou nessa terra, moraria exatamente naquele lugar. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: Filipe achou Natanael. Quando você vê esse nome Natanael, é a mesma coisa de Bartolomeu, tá certo? Natanael e Bartolomeu, a mesma pessoa. E disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de onde? De Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então já havia, amados, aquele preconceito, já havia aquele posicionamento de que não poderia vir dali uma pessoa importante. Eles esperavam alguém importante de Jerusalém, eles esperavam alguém importante da Judéia, mas não da Galiléia. Mas foi ali onde o Senhor, ele cresceu. Foi ali onde o Senhor chamou os primeiros discípulos, aqueles que deveriam seguir a ele. E é tão comum para a gente falar do mar da Galiléia. Foi ali onde o Senhor, ele viveu, amados, toda a sua vida. Poucas vezes o Senhor, ele visitou Jerusalém, nas festas, e entrou em Jerusalém para ser entregue e morto. Mas em toda a sua vida, ele viveu ali, na Galiléia.
entre Nazaré e Cafarnaum. E o próprio Pedro, no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, procura aí, 26 do Evangelho de Mateus, no versículo 71, interessante isso aqui, do apóstolo Pedro, que nesse momento aqui o Senhor está preso para ser julgado, e o apóstolo Pedro seguiu ao Senhor, e uma criada fala para ele: olha, você estava seguindo o Nazareno, você estava seguindo aquele que veio de Nazaré. Não, não conheço. Ele vai negar o Senhor, no capítulo 26, no versículo 71. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Então ali ele vai negar ao Senhor. E o mais interessante é que, com o decorrer dos dias, não muito depois, o Senhor ele vai morrer, vai ser sepultado, depois ele vai ressuscitar dos mortos, vai aparecer aos seus discípulos, e depois ele vai ser levado aos céus, e pede para os seus discípulos esperarem a descida do Espírito Santo. Isso acontece no dia de Pentecostes, e esse Pedro aqui, que negou ao Senhor, ele vai estar agora em Jerusalém. E haviam ali, amados, milhares de pessoas, e ele fala na frente de todos que o Nazareno seria o Messias. Vamos falar sobre isso, mas antes, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, quando o apóstolo Paulo ele vai ter um encontro com o Senhor, que o próprio Senhor não vai ter dificuldade nenhuma de auto se denominar Nazareno. Para muitos era motivo de chacota, de ironia, até para o próprio Pedro, que negou ao Senhor. Mas o próprio Jesus não tinha problema nenhum se autodenominar como Nazareno. No capítulo 22 do livro de Atos, e o versículo 6, ele diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 6, quem encontrou, diga amém. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Diga graças a Deus. Então, para ele mesmo, amados, não tinha dificuldade nenhuma de ser chamado como Nazareno. E aqueles que seguiam ao Senhor, como o apóstolo Pedro, eram conhecidos como os nazarenos. Os nazarenos eram aqueles que seguiam ao Nazareno, aquele que viveu em Nazaré. Então, de alguma forma, nós também somos, amados, esses nazarenos, e não podemos ter nenhuma vergonha de afirmar isso em nenhum lugar. Você não pode ter vergonha do Evangelho. Alguém pergunta para você, até mesmo de uma forma irônica, com uma brincadeira: ah, você é evangélico? Ah, você é crente? Aí você fala: sou sim, eu creio no Senhor. Não posso ter vergonha do Evangelho. E eu vou te responder por quê agora. É aqui onde eu queria chegar. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Aquele que alguns dias atrás negou ao Senhor, negou até mesmo conhecer o Nazareno. Agora ele vai falar exatamente sobre ele, porque agora ele está cheio do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 22. Quem encontrou? Diz assim, ó: varões israelitas, escutai estas palavras: a Jesus
Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então o apóstolo Pedro está falando sobre quem? Sobre o Nazareno, que foi morto, crucificado, mas não foi retido, amados, pela morte. A morte não tem poder sobre o Senhor. E no versículo 36, ele diz: saiba, pois, olha aí, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu vou ler de novo. Amém, irmão? Pronto. Vamos lá. Eu vou ler de novo. Talvez você não entendeu. Eu estou falando até agora do Nazareno. Aí o apóstolo Pedro diz: com certeza, é ele. Olha aí, vamos lá, de novo. Presta atenção. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, aquele mesmo, amados, que viveu por toda a sua vida em Nazaré, chamado de Nazareno, de uma forma depreciativa, com ironia, com chacota, ele, amados, com certeza, o que é que ele diz? Saiba com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Diga amém. Ele levou, amados, a luz onde havia trevas. Ele certa vez diz: olha, o médico, ele tem que estar onde estão os doentes. Ele, o Nazareno, aquele que viveu em Nazaré, desprezado, desprezível, ele é o Senhor. Na sua primeira vinda, ele veio como essa pessoa desprezada. Ele veio como servo sofredor, mas ele prometeu voltar, não mais como desprezível, não mais para viver em Nazaré, não. A sua segunda volta será como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali, amados, era um propósito de Deus. Deus escolheu daquela forma. Mas ali foi só um propósito temporário, porque o Senhor permanece como Rei. E quando Ele voltar dessa vez, olha, é para julgar, é para separar o seu povo. Aqueles que ironizaram, aqueles que desprezaram, serão também desprezados. O apóstolo Pedro, depois de negar o Senhor, ele teve, amados, a ousadia, a intrepidez de diante de todos falar: com certeza, ele é o Cristo, ele é o Senhor, que vai voltar, amados, com toda a sua glória, para arrebatar a sua igreja, para levar com ele aqueles que o honraram e não o desprezaram. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor.